Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém? O Senhor é bom, né? Em todo o tempo o Senhor é bom. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo de número 4. Versículos 22, 23. A partir do versículo 22, e a gente vai lendo saltado. Enquanto você se localiza, eu quero falar da minha alegria de estar aqui nessa noite. Eu já tinha ouvido falar muito bem sobre essa igreja. Quero falar da minha gratidão ao Senhor por conhecer os servos dele, pastora Luísa, pastor Rodrigo. Gente da melhor qualidade. Que honra, pastora. Deus te abençoe. A senhora não precisa nem enxergar com esse olho bonito desse jeito. Só chegar com ele aberto que já está fazendo a festa. Quero louvar a Deus pela vida das meninas que estão aqui. Que presente de Deus encontrar vocês. Natália, Carol, essa serva do Senhor que louvou. Tanta unção e tanta graça. Deus separa dias, né, para abençoar a gente. Hoje foi um dia que Deus separou para me abençoar. Muito, muito mesmo. Eu tinha pedido para que elas não viessem no culto, para que o meu nervosismo não triplicasse, mas elas vieram, então, amém. Eu vim acompanhada de duas pessoas que eu amo demais, irmãos, eu quero apresentar a vocês. Fica de pé aí, Oliveira e Deleia. Vira para a igreja. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? O de Oliveira adora se exibir nas igrejas. Eu já reparei que ele olha, sorri. Uma vergonha, Oliveira, eu, hein? E ele fala assim, quando eu vou apresentar, ele não faça mais isso. Mas quando eu apresento, pastor, ele vira, sorri, faz... Quero louvar a Deus pela vida da Deleia, que a Deleia está enxergando. A Deleia é quase cega a vida toda. E hoje é a primeira vez que ela está usando óculos. E ela está dali se comunicando comigo várias vezes. Como quem diz, estou te vendo, estou te enxergando, estou te entendendo. E eu não queria falar nada com ela. E ela está, quer uma bala? Eu mexia no cabelo aí, ela está ótimo. Como quem diz, eu estou enxergando tudo. Então eu quero louvar a Deus pela vida da Deleia. Tia Tâmara, que bom te ver nessa noite. Deus te abençoe, tá? Grandemente. 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 22. Você achou? Ela chamou o seu marido e disse: rogo-te que me envie um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. Eu estou lendo na tradução da King James. E ele lhe disse: por que irás hoje? Não é lua nova e nem sábado. E então ela respondeu: vai, tudo bem. Então ela selou um jumento e disse ao seu servo: guia, anda, e não te detenhas na tua cavalgada por minha causa, exceto quando eu te disser. E assim foi ela, e chegou até o homem de Deus no Monte Carmelo. Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, e não é para passar o tempo, porque nós tínhamos outros lugares para estar. Nós não estamos aqui por falta de opções de lugares, não, Senhor. Nós escolhemos a tua casa nessa noite. O Senhor foi a escolha do nosso dia hoje. Enquanto uns escolheram estar em outros lugares, o nosso coração desejou estar na tua casa. Nós nos programamos, nos preparamos, o nosso coração fez planos acerca dessa noite, e todos os nossos planos, Senhor, envolviam estar na tua casa, porque sabemos que aqui é o lugar onde o Senhor libera a bênção para o teu povo. Sabemos que entramos nessas portas às vezes abatidos, com o coração entristecidos, mas todas as vezes que entramos na tua presença, algo diferente acontece dentro de nós. Então eu peço que essa noite não seja diferente, Senhor. Surpreenda-nos com a tua presença. Deus, fala conosco. Tua voz nos acalma, Senhor. Tua voz traz uma direção para a nossa vida. Tua voz aponta o caminho que nós devemos seguir. A tua voz, a tua palavra é poderosa, Senhor. Eu creio no poder da tua palavra. Eu não tenho dúvidas de tudo que ela é capaz de realizar. Ela é viva e eficaz.
ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra vai nos lugares mais profundos da nossa alma, aonde o amigo não chega, o marido, o psicólogo, o pastor, a medicina, aonde ninguém consegue chegar, a tua palavra vai. Tua palavra é como remédio para as nossas feridas, tua palavra é como bálsamo para a nossa alma, tua palavra é como direção para os nossos dias. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa, não a palavra do homem, não, Senhor. Não o conhecimento dos livros, não, Senhor. Tua palavra, ela pura, Senhor, pura. Tua palavra, oh, que palavra poderosa é essa. Um dia a terra era sem forma e vazia e não tinha nada. O Senhor só liberou uma palavra, aleluia. E tudo que existe foi feito pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Usa o vaso, Deus. É de barro, Senhor. É pequeno, Senhor. Mas esse vaso é teu, esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente. A casa é tua, Senhor. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Oh, aleluia. Nós edificamos um trono de adoração ao teu nome, não ao nome de ninguém, não ao teu nome. Esse culto é para o Senhor. Tu és adorado neste lugar, tu és. Fala conosco, nós queremos te ouvir, Senhor. É no teu nome mesmo que oramos e agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, o Senhor tem despertado meu coração para esse texto e quero compartilhar ele com você nessa noite, porque eu sei que alguém precisa ouvi-lo hoje aqui. Talvez você conheça essa história, e é a história da Sunamita, a mulher que morava em Sunem. E ela foi uma mulher que todas as vezes que o profeta Eliseu passava por Sunem, ela o constrangia para que ele ficasse em sua casa para comer pão. Todas as vezes que o profeta ia, ela o pedia para que ele estivesse ali, porque ela sabia que ele era a representação do próprio Deus na terra. Ela sabia quem era aquele homem. E até que um dia, numa conversa com seu marido, ela diz: olha, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer uma construção para ele, para que todas as vezes que ele passe por aqui, ele tenha um lugar para ficar. E assim fizeram. Fizeram uma construção para o profeta. Lá colocaram cama, mesa, cadeira e candeeiro. E assim aconteceu. O profeta ficava ali todas as vezes que tinha que passar por aquele lugar. Grato por isso que lhe fora feito, o profeta Eliseu pergunta a ela: tem alguma coisa que eu possa pedir ao rei em seu favor? Tem alguma coisa que possa ser feita como forma de retribuição pelo que você fez pela minha vida? Porque tudo que se é feito no reino espiritual, se tem uma recompensa. Independente do que for, da maneira que for. Ninguém sabia do que ela tinha feito. Ela estabeleceu no coração dela, conversou com seu marido, fizeram. Mas o profeta diz: o que a gente pode fazer para retribuir o que tem sido feito? Enquanto eu lia esse texto, o Senhor envolveu o meu coração de uma alegria tão grande, porque Ele disse para mim: tem coisas que você faz que ninguém vê, tem coisas que você faz que ninguém sabe, tem coisas que você faz sem esperar nada em troca. Você faz porque sentiu vontade de fazer. Mas todas as sementes que são lançadas no reino espiritual, elas são trazidas de volta como forma de recompensa. Nada do que se é feito fica esquecido. E ela diz: olha, eu habito no meio do meu povo. Então Geazi diz a ele: Eliseu,
eu percebi que eles são avançados em idade, tem tudo, mas não tem filhos. Então o profeta manda chamar essa mulher e diz a ela: no período determinado de uma gestação você vai gerar um filho. E ela duvida daquilo e diz: não mintas a tua serva. Mas conforme a palavra do profeta, assim acontece na vida da sunamita. Deus estava presenteando a casa dessa mulher. Deus estava entregando um presente a ela. Deus visitou a casa dela com uma bênção e ela recebeu. Eu imagino o tamanho da alegria que envolveu o coração daquela mulher. Eu imagino a quantidade de felicidade que entrou na casa dela. Que alegria, o Senhor nos visitou e nos deu um presente. Mas acontece que um dia o filho dela estava no campo com o seu marido, sentiu uma forte dor na cabeça. Ele é trazido à sua mãe. Sua mãe o coloca no seu colo. Quando de repente morre o filho da sunamita. Morreu o menino que o Senhor deu. Morreu o presente de Deus. Morreu aquilo que Deus tinha enviado para trazer alegria à casa daquela mulher. E eu imagino que o que se deve esperar de alguém que está vivendo isso é que nos próximos versículos a história seja contada. E então a sunamita jogou no chão e fez um escândalo. Eu imagino que o texto depois a seguir pode se contar a história de uma mulher. E então a sunamita correu histérica pela cidade, dizendo: eu não acredito que está me acontecendo. Talvez alguém possa pensar, o próximo versículo vai vir contando. E então ela murmurou contra Deus. Mas a Bíblia diz que quando a dor chega na casa daquela mulher, quando a tristeza adentra pelas portas da casa dela, ela não grita, ela não se joga no chão, ela não diz que se arrepende de ter feito a casinha ou o quartinho do profeta, ela não diz que vai subir lá no quarto dele e vai quebrar tudo que fez, ela não diz que vai jogar tudo fora, ela não fala mal do Deus de Israel, ela não amaldiçoa a nação dela, ela não fala mal de ninguém. Ela pega o garoto, sobe a escada com o menino, deita ele na cama do profeta, fecha a porta, desce a escada e diz: eu vou até o homem de Deus. Aleluia. Seria aceitável um escândalo da sunamita? Seria aceitável um choro de dor da sunamita? Seria aceitável e entendido também, no momento de aflição, ela amaldiçoar ou falar: eu não acredito que eu fiz um quarto para o profeta. Alguém diria: gente, era a dor dela, ela estava sentindo algo muito forte. O normal seria ela agir dessa maneira. Mas a sunamita me ensina como se comporta uma mulher que sabe em que solo ela lançou a sua semente. Ela me ensina como se comporta alguém que sabe qual é a plantação que ela tem feito. Ela não bate na porta do vizinho, ela não manda chamar o marido para gritar com ele, ela não chora, se esperneia e não diz: eu vou morrer aqui. O certo dela seria deitar sobre o menino e dizer: eu vou aproveitar os últimos momentos que eu tenho com ele. Mas ela diz: eu vou até o homem de Deus. Ela está dizendo: eu sei a quem recorrer nos dias de dor. Eu sei em qual porta eu devo bater nos dias da minha aflição. Eu sei em quem eu devo correr quando as coisas vão mal ao meu redor. O problema da igreja nos dias atuais é que nós somos bons de falar, mas não temos atitudes de quem se compromete com a vida com Deus. Quando as coisas apertam para nós, a gente corre para o vizinho, a gente corre para o amigo, a gente manda mensagem no WhatsApp, mas o que menos se faz é dobrar o joelho, fechar a porta e dizer para Deus: eu sei a quem eu devo recorrer. Eita! Sacode esse crente que está do teu lado e fala para ele: você precisa saber qual lugar você tem que ir.
Eu sei que não existe isso, mas faz uma cara de profeta para ele, para dar emoção. Eu vou te ensinar como é que é cara de gente de profeta de xerém, tá? Você franze um pouco a testa assim. Fecha um pouco o olho. Faz. Muito ruim, pastor, essa aí. Franze um pouco a testa, fecha um pouco o olho. Isso, faz. Olha nos olhos dele e diga para ele: você precisa entender que todo tempo que você gasta batendo na porta errada é um tempo que você perde de ser atendido pela porta certa. Todas as vezes que você recorre a quem não pode te ajudar, é um tempo que você perde de estar experimentando o socorro de Deus na tua vida. Para de contar para quem não pode te ajudar. Para de falar para quem não entende. Dobra o joelho e vai falar com teu Deus. Ele está pronto. Pronto. Só que Deus disse a mim assim: quando ela decide ir ao homem de Deus, ela não está só decidindo ir, ela também está decidindo não ir. Porque todas as vezes que eu decido ir a algum lugar, eu decido automaticamente não ir a outros. A decisão de ir a algum lugar é envolvida automaticamente pela decisão de não ir a outros. Eu escolho um lugar para ir e não consigo estar em dois ao mesmo tempo. O problema da igreja dos dias atuais é que nós queremos Deus, mas queremos também as outras portas. Nós vivemos no meio termo com o Senhor. Eu vou até o homem de Deus, mas dá tempo de ir a outro lugar? Espera só um pouquinho, eu vou ao homem de Deus, mas antes eu vou dar uma passadinha ali. Você precisa decidir qual caminho você quer seguir. Você precisa decidir qual é a estrada que você quer trilhar. E quando você decide para onde você vai, automaticamente você decide para onde você não vai. E mais difícil do que decidir ir, é decidir para onde não ir. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: está preparada? Não, diz para ela: está preparada para deixar de fazer o que você está acostumada a fazer? Está preparada para deixar de se comportar como você está acostumada a se comportar? Está preparado, talvez, para deixar de ter os amigos que você está acostumado a ter? Está preparado para deixar de ter o tipo de conversa que você está acostumado a ter? Está preparado para deixar Deus mudar tudo em você? Seu jeito de andar, seu jeito de vestir, seu jeito de falar, tudo que envolve você. Está preparado? Que não adianta só querer ir. Eu preciso também decidir para onde não ir. Não adianta só querer viver. Eu preciso também decidir o que não vou viver. Não adianta só querer ter. Eu tenho que entender que tem algumas coisas que quando eu tenho isso, eu não terei isso. E é difícil ouvir uma palavra como essa para um tempo onde as pessoas estão acostumadas a quererem tudo e terem nas mãos o que querem. Como é difícil falar para uma igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou falando PIB daqui, não. Eu estou falando da igreja dos dias atuais, mimada. E quando Deus não faz o que eu quero, eu perco o vigor por servi-lo. Como é difícil quando Deus fecha uma porta para mim e era o que eu queria. Ele está dizendo: você queria, mas não combina com a tua decisão de andar aonde eu quero que você ande. Aí aquilo me magoa, me entristece. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que maturidade é entender. Quando você escolhe um caminho, automaticamente você não pode andar em outro. Às vezes você vai ter que se conformar em ver pessoas andando no caminho que talvez você planejava andar. Aleluia! Mas simplesmente porque ele não combina com o propósito que você estabeleceu, você não pode. A sunamita queria ir até ao Monte Carmelo. Não adiantava ela ir em outra direção. Mas tem alguém que eu gosto indo na outra, não tem problema, o meu propósito é para cá. Entender aonde eu devo ir inclui também abrir mão de quem não combina com o que Deus tem para mim. Aleluia!
Eu não sei para quem profetizo nessa noite, mas eu vim como boca de Deus dizer para alguém: deixa aí quem não quer ficar, deixa aí quem não entende o caminho, deixa aí quem não combina com o propósito. Deus está dizendo: vai você na direção que eu tenho contigo, só continua. É mantarabachúria, terminará-se andarábia. Vai. E ela manda dizer ao seu marido: chama ele, por favor. Pede ele para que prepare para mim um jumento e um dos servos, porque eu vou até o homem de Deus. E a resposta dele é: mas por quê? Hoje não é sábado e nem lua nova. E ela simplesmente responde: vai, tudo bem. Essa resposta dela não é uma resposta mentirosa de alguém que está fingindo que está sentindo o que não está sentindo. Essa resposta dela é de alguém que entende: o que tem na minha casa não é uma enfermidade, o que tem na minha casa é morte. Meu marido, assim como eu, não tem poder de fazer nada pelo meu filho. Então eu vou parar de compartilhar com as pessoas aquilo que elas não podem resolver por mim. Ela só diz: vai tudo bem. Mas antes ele diz: mas não é sábado e nem lua nova. O que ele está dizendo é: eu não estou entendendo o teu posicionamento. Ele não entende o posicionamento dela, pastor, porque ele não sabe que dentro da casa dela estava uma criança morta. Aleluia. É claro que ele não entende. Ele não sabe o que ela está sentindo. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diz para ela: você não tem noção do que eu já vivi para chegar até aqui. Não. Sacode ela e fala: você não tem noção. Você está me vendo hoje, aqui, agora. Você está me vendo arrumada, cheirosa, bonita, talvez com um sorriso no rosto. Mas você não tem ideia do que eu já venci, de quantos leões eu já matei, de quantos desertos eu já enfrentei, de quantos gigantes eu já derrubei. Não questione o meu posicionamento. Eu sei o que eu preciso. Quem sabe o que você precisa é você. Alguém vai dizer: é estranho isso. Você está dizendo: só eu sei o que eu preciso. Alguém vai dizer: grita muito. Me deixa gritar. Só eu sei o que eu preciso. Chora muito. Me deixa chorar. Só eu sei o que eu estou sentindo. Alguém vai dizer: fala mais baixo um pouco. Não. Só quem sabe do que eu vivo sou eu. E é o que está acontecendo com ela. Só ela sabe a realidade que está envolvendo sua vida naquele momento. E ela diz: vai, tudo bem. E quando o moço chega, a jumenta é preparada. E ela fala 3 palavras para aquele moço que mexeram muito comigo. E que foi o que o Espírito de Deus me disse no momento de grande dor da minha vida. Sabe aqueles momentos que você diz para Deus: eu tenho todos os motivos do mundo para jogar tudo para o alto, Senhor. Sabe aquele momento que você olha para Deus e diz: eu sou dono da razão. Porque tem momentos da nossa vida que a gente se sente dono da razão. E talvez até fôssemos. Mas o Senhor me fez enxergar esse texto e disse para mim o que a sunamita disse para o moço. Ela disse para ele: guia, anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Ela está dizendo: eu estou saindo daqui agora, mas eu tenho um destino. Então a primeira instrução que você precisa seguir, moço, é o quê? Você vai guiar o destino certo. Você vai caminhar na direção certa. Se vier alguém no teu caminho tentando te saudar, que não sabe o que nós estamos fazendo, que não sabe para onde nós estamos indo, que vai nos criticar dizendo: mas você está indo até o homem de Deus, hoje não é sábado, hoje não é lua nova. Ela está dizendo: só guia. A palavra de Deus para alguém aqui hoje que não está entendendo muito bem o que está acontecendo na sua vida
A palavra de Deus é para alguém aqui hoje que, assim como a pastora disse, está olhando ao seu redor e está dizendo: esperança é o que eu não tenho. Está olhando para a sua realidade e está dizendo: Deus, eu não estou entendendo mais nada. Deus te trouxe aqui para te dizer: você já sabe a quem recorrer? Sei. Então só continua na direção certa. Só que andar na direção certa implica em ser afligido por aqueles que estão andando na direção errada. Andar na direção certa implica em ser caluniado por aqueles que estão andando na direção errada. Tem gente que escolheu viver um evangelho de qualquer maneira, e todas as vezes que alguém se levanta dizendo: eu quero viver o evangelho de verdade, você tem que estar preparado para ser afrontado, caluniado, apedrejado por todos aqueles que não querem viver o mesmo nível de renúncia que você está vivendo. E quando isso acontecer, eu faço o quê? Ignoro os opositores e continuo caminhando, porque eu sei para onde estou andando. Você depender do apoio de alguém para continuar, você para. Se você depender do aplauso de alguém para ir, você desanima. Se você depender que a vida te dê abraços para que você vá, você vai parar. Deus está dizendo: sem enxergar nada, sem ver nada, sem entender nada, continua a tua caminhada. Só quem sabe o que você está esperando acontecer é você. Ela sai de casa dizendo: eu vou até o homem de Deus, porque eu sei que quando eu chegar lá, o milagre vai acontecer. Eu vou até o homem de Deus, porque eu sei que algo do céu Ele tem para minha vida. Você entrou aqui esperando o socorro de Deus. Você entrou aqui esperando uma palavra de Deus. Você entrou aqui esperando provisão de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer: pode ser que não aconteça hoje, mas isso não é motivo para você dar desculpa, querer ir embora da igreja, arrumar as malas e querer ir embora de casa. Desfaz as malas, desfaz as bagagens. Você vai continuar a tua caminhada, independente do que você está vivendo. Você não pode parar. Você precisa saber a quem recorrer, e mais do que isso, você precisa apontar na direção certa. A gente que entrou aqui sabe que diz: eu sei a quem recorrer, mas quando as coisas apertam, ele é o primeiro a murmurar com o vizinho. Sabe aquela tua irmã que sempre tem uma palavra para falar mal da igreja? Por que você ainda procura ela? E ela sempre contamina a tua mente contra a tua liderança. Meu Deus! Você já sabe que essa pessoa que você está se aconselhando sempre tem algo a respeito de Deus contrário para falar do Deus que você serve. Você ainda bate lá para dar um mau testemunho. Deus está dizendo: você está andando na direção errada. Você precisa mais do que saber, você precisa caminhar na direção certa. E ela diz: guia. Depois ela diz: anda. Só que andar significa fazer um esforço. Sabe, fazer um esforço em meio à dor. Como é difícil. A dor, ela tem uma característica: ela tende a nos paralisar. Quando a dor é muito intensa, ela é tão forte, mas tão forte, que a gente para de sentir. A gente só quer ficar paralisado. Se você for reparar, o maior índice dos casos de suicídio ou de pessoas que tentam tirar suas próprias vidas, elas não estão querendo tirar suas vidas. Elas querem amenizar a dor. O problema da dor é essa, que ela faz a gente só enxergar ela, e a gente não enxerga mais nada. No meio da dor, a gente não enxerga o que tem além da dor. A gente só enxerga a dor. Como é que ela está dizendo? Guia e anda. E parece que essa palavra é um pouco difícil de ser entendida, porque continuar a caminhada em meio à dor é muito difícil. Mas o meu coração se enche de alegria, porque o Espírito Santo disse a mim: esse anda não é para ela. O que ela precisa é só suportar permanecer, porque ela estava sendo carregada. Aleluia. Olhe para essa pessoa e diga para ela: você está sendo carregado.
Talvez você olhe para o teu esforço e pense: eu não tenho mais força para continuar a caminhada. Quem foi que disse que é você que está caminhando? Você só precisa suportar permanecer, porque enquanto você suporta permanecer, o Espírito te carrega e diz para você: nós estamos quase chegando. Aleluia, aleluia. Não te detenhas no caminhar. Ela está dizendo: pode acontecer que em algum momento da caminhada eu tente ou eu queira voltar. Porque quer que uma mãe, seja sincera, você, teu filho morreu, para que lugar você vai? Para outro lugar ou ficar perto do seu filho para aproveitar os últimos minutos? É claro que todo mundo faria isso. Vou ficar aqui um pouquinho de tempo. É mentira ou é verdade? O que ela faz? Ela deixa o menino lá e ela vai até o homem de Deus. Então ela está dizendo: pode ser que em algum momento dessa caminhada eu queira parar, eu queira voltar. Pode ser que em algum momento eu tente te convencer de que não aguento mais tentar chegar. Pode ser que em algum momento eu use de palavras ou tente te persuadir, aleluia, dizendo para você: volta que é melhor. Eu não aguento mais, volta. Mas ela diz: não para por causa de mim. Aleluia. E assim acontece, sabe? Eu imagino Natália que no meio do caminho ela tenha dito várias vezes, dando gritos de dor. Eu imagino que no meio do caminho várias vezes ela tenha chorado, ou sentido o peso da dor que estava dentro dela. Eu imagino que diversas vezes ela tenha quase preocupado o rapaz. Mas ele simplesmente não para. Ele simplesmente não para. E o Senhor me fez entender esse texto. O Senhor me disse a mim: quantas vezes você quis me dar motivos, você quis explicar para mim por que é que eu deveria parar contigo. Quantas vezes você quis me dar justificativas para que eu abandonasse esse caminho e dissesse para você: volta. Tua dor é maior do que tua caminhada. Aleluia. Mas sabe por que você chegou aonde chegou? Porque enquanto você doía, chorava e você pensava: meu Deus, eu estava te encaminhando para o lugar que você precisava chegar. Deus me trouxe aqui para dizer que talvez você não entenda o teu processo, mas cada dia que você vence a luta que você está passando, Deus está te fazendo chegar mais perto do propósito que Ele tem para a tua vida. Cada dia que você dorme e acorda e pensa: meu Deus, quando essa situação vai mudar? Talvez você se olhe e pense: estou parado, estou no meio do caminho estagnado. Mas Deus te trouxe nesse culto hoje para te dizer: você não consegue ver o que eu tenho feito pela tua vida, mas eu só te trouxe aqui para te dizer: continua, permaneça, não desanime, não retroceda. Vai chegar a hora que você vai olhar para trás e vai dizer: venci a caminhada, consegui chegar. Crente não anda sem propósito. Crente não sofre sem motivo. Tua luta de hoje é propósito de Deus para o teu amanhã. Cada lágrima que você enfrenta hoje ou chora, quem te vê não faz ideia. Alguém até diz assim: queria ter a vida dela. Alguém diz: meu sonho era ser fulana. Se você soubesse das lágrimas escondidas que são derramadas, se você soubesse dos passos cheios de dor que são dados às vezes, se você soubesse da profecia que é liberada com o coração sangrando muitas vezes, se você soubesse das mãos levantadas que muitas vezes estão com vontade de estarem prostradas, mas tem alguém que não desiste e está dizendo: eu não vou parar, eu não vou parar. É baracalamantarabia, é minaraxúria.
Sabe quem é você? Você é uma interrogação para o inferno. Porque o tanto que ele já investiu para você parar. Mano, eu tô sentindo uma graça de Deus. Você é uma interrogação para quem te conhece. Porque o tanto de luta que você já enfrentou e venceu. Tinha dias que alguém olhava para você e dizia: hoje ela não aguenta. Tinha dias que o inferno investia tão pesado que ele disse: dessa vez ela vai parar. E você ia dormir cansada, esgotada, magoada, ofendida e pensando: não aguento. Mas quando o dia raiava, lá estava você, cheia de força, de pé de novo, com um cântico nos lábios. Que força é essa? Que autoridade é essa? É Jesus que segura na tua mão e não te deixa. Ele não te deixa. Ele não te deixa. Ele olha para você e diz: que abandonar chamado que? Sacode essa pessoa aí e diz para ela: se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Só você que está entendendo, fala para ela: se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Fala para ela: você não tem ideia disso que eu estou falando, mas eu vou te dizer mais uma vez: se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Eu só estou de pé porque quando eu pensava em parar, Ele me levantava. Quando eu pensava em voltar, Ele me dava forças. Se não fosse Ele, se não fosse. Quem está passando por ela não imagina o que tem dentro dela e quanto vai na direção que precisa ir. Mas ela não está pedindo para ser entendida por ninguém. Ela não está pedindo para ser amada ou compreendida por ninguém. E muitas vezes um dos motivos que nos faz parar na caminhada é esse. É porque a gente espera ser entendido pelos outros. Não adianta. Só vai te entender quem está sentindo a mesma dor que você. Às vezes a gente quer que alguém diga alguma coisa que se encaixe bem no momento. E Deus está dizendo: pare de esperar dos homens aquilo que eles não podem te oferecer. Você achava que Ele deveria vir te dar um abraço e dizer para você: estou contigo. E esse é o motivo de você querer ir embora. E Deus está dizendo: pare de esperar das pessoas o que elas não têm para te dar. Enquanto você reclama do que você não recebeu, você está esquecendo do que você está recebendo. Porque no meio da caminhada, motivos para desistir você tinha. E como é que você não parou ainda? É porque tem alguém te oferecendo e te... It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can
can save him. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Dando aquilo que ninguém mais poderia dar. No meio da caminhada, motivos para retroceder você tinha. E como é que você ainda não retrocedeu? E pelo contrário, está cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais corajoso, cada vez mais cheio de sabedoria, cada vez mais ousado, cada vez mais. Alguém olha para você e diz: o que é isso? O que é isso que você tem? Você não está conseguindo enxergar que enquanto a dor te assola, Jesus está te fazendo crescer. Enquanto a dor te assola, Jesus está te amadurecendo. Não te detenhas no caminhar. Ela está dizendo: a única coisa que a gente não pode fazer é parar. Aleluia. Ela não disse: eu não vou chorar no caminhar. Não, ela disse: posso. Ela está dizendo: a única coisa que eu não posso fazer é parar. Quem sabe o nível do que ela precisa é ela. Só ela sabe. Então ela está dizendo: só eu sei o quanto eu não posso parar. Se ela parasse, o problema não ia ser só dela. O problema é que o filho que ela tanto amava ia continuar morto. Se ela parasse, o problema era que o marido, que ainda não estava triste, ficaria talvez pior do que ela. Se ela parasse, era um testemunho contado para todo mundo que o filho que Deus deu continuou morto. O desistir daquela mulher não era aflição só para ela, era para todo mundo que envolvia a história dela. Ela está dizendo: se eu não paro, eu não salvo só a mim, eu salvo a todo mundo que me conhece. Tua não desistência não vai alcançar só você. Tem gente na tua casa que vai ser alcançado porque você não desistiu. Tem bênçãos que vão alcançar pessoas que você ama só porque você não desistiu. Tem presentes de Deus que serão entregues para pessoas que você quer bem só porque você não desistiu. Deus está dizendo: vou abençoar o marido, vou abençoar os filhos, vou abençoar a mãe, vou abençoar a casa só porque você desistiu. Eu não vou parar só porque você decidiu não parar. Enquanto você caminha, Deus está alcançando alguém que você ama. Enquanto você caminha, Deus está socorrendo alguém que você anseia que seja socorrido. Quando ela chega até o homem de Deus, eu perguntei à pastora: quanto tempo eu tenho? Ela disse. Eu falei para ela: eba, vigília.
Quando ela chega até o homem de Deus, pastor, o homem de Deus olha de longe e fala: Geazi, corre na mulher. E ela corre, e ele corre. Está tudo bem com seu marido, com seu filho, com a sua casa? E o texto diz que ela responde assim, ó: está tudo bem. E continua. Ela diz isso, ó: está tudo bem. Continua. O que ela está fazendo é: eu já andei muito para perder tempo agora. É muito caminho que você já percorreu para jogar fora toda a tua estrada agora. Eu entrei aqui hoje como boca de Deus para alguém que está dizendo assim: dessa vez eu não aguento mais mesmo. Seria muito mais fácil se você tivesse escolhido outra coisa para viver, né? Mas esse negócio de chamado, de ministério, de igreja, meu Deus, é muita luta. E aí você passa por vários processos. Chega uma hora que você diz: pronto, agora eu acho que é a hora de eu dar uma estagnada. E ela podia começar a dizer: Geazi, você não tem noção do que aconteceu na minha casa. Eu quero te falar rapidinho porque eu preciso desabafar. Ela está dizendo: não, eu já andei tanto para perder tempo agora. Quem precisa respeitar a tua caminhada é você. Olha de quanta coisa você já abriu mão para chegar onde você chegou. E agora vai parar porque alguém comentou alguma coisa? Agora vai parar porque alguém te ofendeu? Olha para trás, moça. Olha quanta coisa Deus já te fez vencer. Você não tem consideração pelo que Deus já fez por você até hoje. Quando alguém vier na tua estrada dizendo: fala, ou com alguma coisa que tem que te distrair, faz igual a sunamita. Sabe o que é isso? Está tudo bem, mas eu tenho um destino para chegar. Está tudo bem, mas parar por causa de você eu não vou. E quando ela chega, o homem de Deus, ela se joga. Deus disse a mim, sabe o que? Gabriela, você pode sim desabar. Você só precisa desabar no lugar certo. Me parece que as pessoas estão achando que as redes sociais são os lugares de desabar, sabe? Me parece que as pessoas estão achando que Face, que Instagram é lugar de desabafar. Chateada com fulano, e que fulano saiba que ciclano falou, e que ninguém vai impedir de eu saber o que não sei. Deus está dizendo: que vergonha. Me conhece e está desabando no lugar errado. Aleluia. Me conhece e está caindo no lugar onde eu não estou. Me conhece, está expondo fraqueza aonde eu não posso. Ah, não. Quem conhece a ele até desaba, mas desaba no lugar certo. Quantas vezes eu entrei no meu quarto, me joguei no chão e disse para ele: estou aqui. Se o Senhor não refizer os cacos, nem levantar eu consigo. Olhe para essa pessoa que vos fala. Quantas vezes eu achei, hoje eu não consigo. Dessa vez, não tem jeito. Mas todas as vezes que eu estava me desfazendo, Natália, eu estava no lugar certo. Parece que eu vejo o profeta Jeremias tendo aquela visão. O vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou. E alguém vai dizer: meu Deus, quebrou. Meu Deus, nada, quebrou no lugar certo. Está na mão do oleiro. Tem possibilidades de recomeçar. Se joga. Borra a maquiagem. Deixa suar a camisa. Mas quando sair dessas portas para fora, enxugue as lágrimas, coloque um sorriso no rosto. E quem olhar para você na rua, responda para ele: o meu Deus é bom e ele peleja pela minha vida. Você está nos convidando a fingir, Gabriela? Não. Estou te convidando a ter um comportamento de alguém que conhece a Deus.
Quem conhece a Deus não vive por aí mendigando. Quem conhece a Deus não vive por aí pedindo. Não, não. Quem conhece a Deus entra na sala do trono e diz para Ele: eu sei que o Senhor tem socorro para quem clama. O Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eita! E o texto diz assim: e ela chegou. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: você não pode parar. Você não vai abandonar ninguém. Essa história de que ano que vem eu não vou mais trabalhar nisso, isso não tem que estar na tua boca. Nem adianta contar comigo, hein, pastor? Ano que vem, muito estresse, muita fofoca, muita confusão. É muita gente para arrumar problema, não aguento mais. Deus está dizendo: o que é isso? Se tem alguém que não pode parar, é você. E eu encerro essa mensagem, mas eu vou ensinar para vocês o que o pessoal lá da igreja faz, tá? Quando o pregador vai encerrar a mensagem, pastor, aí ele fala sem saber: gente, estou encerrando essa mensagem. Aí todo mundo faz assim, ó. Mas é espontâneo, gente. Então agora eu vou encerrar essa mensagem. Isso é espontaneidade. Eu quero encerrar essa mensagem falando para você o que o salmista diz no Salmo de número 126. Que é o que o Senhor me fez recordar enquanto eu lia isso. Porque o profeta vai até a casa dela, a pastora deita sobre o menino. Por 2 vezes ele faz aquilo e o menino dá 7 espirros e volta à vida. Depois o profeta pega o garoto e devolve ele à sua mãe. Então ela se prostra, agradece, pega o menino e sai. Porque é assim. Quem conhece a Deus só se prostra para clamar e para agradecer. Ela se prostrou para clamar e agora se prostrou para agradecer. Quem conhece a Deus não se prostra: estou desanimado. Não. Não. Está precisando de ajuda? Vai em quem pode te ajudar. Ah, Gabriela, mas só em Deus? Não, você tem pessoas que são da sua confiança, homens de Deus e mulheres de Deus. Pede ajuda, mas para de parar por qualquer coisinha. O Senhor me fez entender que o menino volta à vida e ela se prostra para agradecer. Porque é o que o salmista diz, Salmo de número 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. O texto não diz aquele que leva a preciosa semente andando. Aquele que leva andando e chorando. Tem muitos fatores, sabe, pastor, que podem contribuir negativamente para uma plantação. E aí a plantação não depende só da gente. E você vai ver que o salmista diz assim: aquele que leva. Então está falando no singular, a preciosa é uma. Quem está levando tem motivos para ter medo de: será que vai dar certo? Porque não depende só dele, depende do solo, depende da chuva, depende do vento, depende do sol. São N fatores que podem atrapalhar de dar certo. Mas o texto diz que ele está chorando, mas ele está andando. O meu choro não pode ser de justificativa para eu parar. Eu estou chorando, mas eu estou andando. Eu estou chorando, mas eu estou acreditando. Eu estou chorando, mas eu estou sem dúvida. E a Bíblia diz assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará? Talvez. Não. Voltará possivelmente? Não. O texto diz: voltará sem dúvidas. Ele volta e não existe possibilidade de dar errado. Porque quando eu caminho, mesmo em meio às lutas, o texto diz assim, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos ou feixes. Aí eu fiquei louca, falei: quê? Eu li de novo e o texto diz: aquele que leva a preciosa semente. Repita comigo: é uma. Mais uma vez: é uma. Quando volta, voltará com os seus feixes. Repita comigo: são muitos. Ele olha para a semente e diz: pode dar tanto. Só que o Deus que faz germinar surpreende a colheita de quem plantou.
Talvez você esteja esperando que vai acontecer algo na tua vida. Deus me trouxe aqui para te dizer: a tua não desistência vai te credenciar a viver o que você espera e o que você nem imagina. A tua não desistência está te habilitando para viver aquilo que você imagina que pode acontecer, mas também para viver coisas que vão te deixar. Meu Deus, eu não esperava. Deus está dizendo: porque você não desistiu, eu vou te surpreender. Sacode esse crente que está do teu lado e fala para ele: Deus tem tanta surpresa para a tua vida. Fala para ele: Deus tem tanta surpresa para a tua vida. Pelo amor. Jesus te trouxe hoje aqui para te dar força. Força para você não parar. O inferno está apostando que você vai parar, mas você vai surpreender muita gente. Você vai surpreender os que estão na tua casa. Você vai surpreender quem te conhece. Alguém está dizendo: na vida dele só pode acontecer isso. Vai ficar de boca aberta quando Deus fizer tudo o que está planejando para fazer.